E aqui a gente vai iniciar uma série de 2 mensagens, né? Uma série em que eu pretendo trazer à igreja todos os anos, falando a respeito do que é a igreja de Jesus Cristo, né? Eu coloquei o título dessa série, Igreja de Cristo, uma nova esperança, né? Então, um pequeno trocadilho aí com o nome da nossa igreja, que de fato nós possamos ser, né, uma esperança diferente, algo novo no meio de todos aqueles em que nós conhecemos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da mensagem dessa igreja, que é uma nova esperança, e no domingo que vem a gente vai falar a respeito das características dessa igreja, que de fato ela é uma nova esperança. Então, quero convidar vocês a abrir lá em Atos capítulo 2, dos versos 14 até o 41. E esse é um texto que fala um pouquinho a respeito da mensagem cristã, né? Da mensagem cristã. Eu penso que todos os anos nós temos algumas oportunidades, né? Então, todo início de ano, a gente está chegando aí para o final do ano, né? Já estamos no final de novembro, caminhando para dezembro, e vai chegar lá Natal e Ano Novo, e provavelmente você vai fazer as suas resoluções de Ano Novo, né? Eu vou emagrecer no ano que vem, né? Eu vou fazer algo diferente, eu vou ter novos desafios, e isso é importante nós fazermos anualmente, mais do que resoluções, mas também reflexões. O que nós temos feito como igreja? Qual tem sido a nossa mensagem? E um texto como esse, ele é muito desafiador, porque ele fala a respeito de uma mensagem no primeiro século, quando Pedro ele se levanta e ele faz talvez a primeira pregação independente, né? Até então Pedro ele estava sendo supervisionado por Jesus, né? Ele não era dos melhores alunos, né? Um pouquinho antes Jesus tinha falado para ele, afasta-te de mim, Satanás, né? Então ele não era um grande modelo de aluno, mas por alguma razão depois Jesus falou: olha, Pedro, você ainda vai fazer muita coisa. Jesus cura o coração de Pedro no último diálogo com ele, e aqui os discípulos eles recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas estranhas, e as pessoas em volta ouvem isso e falam assim: olha, será que eles já estão bêbados tão cedo? E Pedro explica que eles não estavam bêbados, e começa a realizar talvez a primeira pregação cristã. Aqui é o que na teologia a gente vai chamar de um modelo de pregação, um padrão da mensagem cristã, tá? Agora, a grande pergunta que eu acho que é interessante a gente fazer numa manhã como essa é: por que uma mensagem no primeiro século, quando a informação não era tão significativa, tão relevante, ou não que ela não era tão relevante, mas ela não se espalhava tão rápido? Como que essa mensagem, em termos tecnológicos, tão limitada, ela atinge todo o império e impacta toda uma sociedade, e nós, com todos os recursos que nós temos hoje, seja de uma gravação, seja internet, redes sociais e tantos outros, rádio, televisão, tantos outros, nós não temos um impacto, muitas vezes, nem sequer parecidos. O que marcava essa mensagem de tão significativo, de tão poderoso, que fazia essa mensagem eficaz em uma sociedade pagã, uma sociedade que não tinha nada a ver com o Evangelho? O que marcava essa mensagem? Então vamos lá para o texto de Atos capítulo 2, o texto diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção.
esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, minha língua exalta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que mensagem é essa que inicia com 120 pessoas, com um discípulo que não era dos mais destacados? Alguém rude, um pescador, que se levanta, prega Cristo morto e ressurreto, e há um acréscimo imediato de 3.000 pessoas. Que características tem essa mensagem? Que marcas tem esse tipo de mensagem que transforma? Eu consigo olhar nesse texto e enxergar pelo menos 4 marcas. 4 marcas que destacam o porquê essa mensagem ela é tão impactante. A primeira marca, essa mensagem é uma mensagem urgente.
Pedro, ele muda a profecia de Joel. Se você conferir a profecia de Joel, não está últimos dias, mas está ali o dia do Senhor. Pedro cita Joel e ele não no sentido de corrige, mas ele interpreta, e ele tem autoridade para fazer isso, que nós não temos, porque Pedro está fazendo aqui, Lucas em Atos está fazendo o que aqui? Revelação. Ele não está interpretando a Escritura, ele está revelando a Escritura. Mas ele muda e diz o seguinte, olha, diz aqui que nos últimos dias o Espírito Santo vai descer sobre homens e mulheres. E Pedro vira para os judeus e fala assim, olha, isso que vocês estão vendo aqui não é uma manifestação de pessoas bêbadas. Isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Os últimos dias chegaram. Cristo Jesus inaugura os últimos dias. E ele vai descrever a profecia de Joel. Parte dessa profecia já se cumpre nos últimos dias. Outra parte há de se cumprir no dia do Senhor, na volta de Cristo. Mas Pedro já tem esse senso de urgência. Irmãos, é chegado o tempo. É chegada a hora, os últimos dias chegaram. O Messias aguardado foi morto e ressurreto. O Espírito de Deus que viria sobre a carne, de acordo com a profecia de Joel, chegou. E essa manifestação que vocês viram não é uma manifestação de pessoas bêbadas, mas é uma manifestação do Espírito de Deus que desce naquele momento. A profecia, ela fala do glorioso dia do Senhor. Mas Pedro destaca que os últimos dias já chegaram. Jesus inaugura na sua morte e ressurreição os últimos dias. A mensagem cristã no primeiro século era uma mensagem urgente. Não podemos esperar. Essa mensagem precisa percorrer todo mundo, porque ela é uma mensagem urgente. Os últimos dias chegaram, o tempo está acabando. O reino chegou. A manifestação do reino na igreja, no povo de Deus, já chegou, ainda que esse reino não tenha se consumado completamente, como há de acontecer na volta de Cristo. Mas em alguma medida já experimentamos desse reino nas nossas vidas, na igreja, como corpo de Cristo. E na mensagem cristã do primeiro século havia esse senso de urgência. Olha, se o reino chegou, se os últimos dias chegaram, Cristo pode retornar a qualquer momento. Então eu preciso falar, eu preciso ir aonde ele ainda não foi conhecido. Eu preciso pregar. Havia um senso de urgência, um senso de necessidade. Olha, precisamos divulgar essa realidade. Cristo Jesus ressuscitou. E selou uma nova aliança entre Deus e os homens. Mas parece que vivemos dias tão corridos. Nós não temos tempo para mais nada. Eu trabalho, eu tenho minha família. Eu tenho a minha correria. Numa cidade como São Paulo, isso é compreensível, né? Você vai se locomover 5 quilômetros, às vezes vai gastar 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Muito trânsito, tanta correria. E muitas vezes perdemos de vista que essa mensagem de salvação, de transformação, de aliança com Deus, ela é uma mensagem urgente, porque Cristo inaugura na sua morte e ressurreição os últimos dias. E se essa mensagem era urgente há 2000 anos atrás, lá no primeiro século,
quanto mais urgente ela não deve ser hoje. Cada dia que passa é um dia a menos que nós temos para pregar. Quando vai ser? Vai ter mais 2000 anos para frente? Talvez. Teremos mais 2 dias? Talvez. Eu não sei. Mas seja daqui 2000 anos, seja daqui a 2 dias, essa mensagem, ela é urgente. A igreja precisa sempre proclamar essa mensagem urgente, seja individualmente nos seus membros, seja coletivamente como igreja. Cada vez que nos levantamos para pregar num púlpito como esse, um púlpito como esse, ele não serve para fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, para fazer com que as pessoas se sintam bem, para dizer o quanto elas são especiais e precisam se desenvolver. Não, um púlpito como esse serve para pregar o Cristo morto e ressurreto, o pecado que precisa de arrependimento e a salvação que há apenas em Cristo Jesus. Porque as pessoas podem se sentir bem e ter o seu potencial desenvolvido para tantas coisas por vários meios. Tem os coaches por aí, não é? Você tem profissionais, mas esse profissional para fazer isso não é o pastor e não é a igreja. A igreja está aqui para pregar o Cristo morto e ressurreto, que transforma vidas e perdoa pecados. E essa mensagem é tão urgente que ela precisa ser pregada todos os domingos, porque pessoas precisam ouvir essa realidade. E nós, crentes em Jesus Cristo, também precisamos ser lembrados dessa realidade. Só há salvação em Cristo Jesus, há necessidade de arrependimento, e Cristo de fato morreu e ressuscitou, como nos ensina as Escrituras. Mas a urgência não é a única marca. A outra marca está lá no versículo 22. O poder e os milagres de Jesus não são papel de um curandeiro, não são papel de alguém populista. Imagina alguém que multiplica pães hoje. Programas sociais estão dispensados. Provavelmente seria eleito presidente de qualquer nação. Como de fato quase o foi. Ele multiplica os pães, na segunda multiplicação as pessoas querem o eleger rei. O que acontece com Jesus? Ele some. Os milagres e o poder de Jesus não servem para mostrar que ele é bom, que ele é um curandeiro, que ele é um grande médico, que ele é sobrenatural. Não. Servem para identificá-lo como o Messias. Lá em Mateus capítulo 11, nos versos 4 a 6, os discípulos de Jesus os discípulos de João Batista, a pedido dele, perguntam a Jesus: Senhor, o Senhor é aquele que nós esperamos? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando João Batista tem dúvida se Jesus era de fato o Messias, mesmo depois de ter batizado Jesus, visto o Espírito Santo em forma de pomba e ouvido do céu Deus falando: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, chega um tempo em que João Batista está preso, está para ser morto, né? Literalmente perder a cabeça por pregar a verdade. Ele tem dúvida, ele manda os discípulos dele perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que nós esperamos? Jesus responde: olha, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando.
o poder e a atuação de Jesus não servem para apresentar Jesus como um grande e poderoso feiticeiro, ou popular, ou populista, mas como o Messias aguardado. O Messias que há de inaugurar o reino, que há de consumar o reino na sua volta. Jesus é o Messias aguardado e o seu poder é evidência disso. E Pedro usa isso, olha, vocês viram o que ele fez, ele era poderoso em obras, ele era poderoso em palavra, em ações. Ele é mais do que um grande profeta, ele é mais do que um homem de Deus, como os homens de Deus no Antigo Testamento, que fizeram grandes milagres. Não, ele é mais do que isso. Essa manifestação de poder mostra que ele é o Messias aguardado. Esse poder, ele identifica Jesus como o Messias, o agente de uma nova aliança entre Deus e os homens. A terceira marca dessa mensagem, ela não só é urgente, ela só não identifica Jesus como Messias por seus atos poderosos, mas a terceira marca é que pela vontade de Deus, esse Messias morreu e ressuscitou. A morte, geralmente, ela marca o fim de qualquer movimento político, ideológico ou religioso. Via de regra, quando alguém que se destaca, ele morre. E é por isso que tentavam matar os cristãos. Mas parece que com a fé cristã isso não funcionou. A morte de Jesus não foi uma fatalidade. Não foi Deus perdendo o controle. Cristo Jesus, Deus, se torna homem para morrer e ressuscitar. Era parte do seu plano. Deus não perdeu o controle na morte de Cristo. E a morte de Cristo é a maior vitória da fé cristã. Isso foi motivo de piada no primeiro século. Como um Deus morre, como um Salvador morre. Mas é isso que a Escritura nos revela. E essa é a essência da mensagem cristã. Cristo Jesus, Deus que se torna homem, assume o meu e o seu lugar. Morre pagando a dívida que nós merecíamos. Para que possamos ter uma relação plena com Deus. Porque Ele pagou o preço da nossa dívida. É por isso que um púlpito como esse não pode se tornar um local de palestra de coach ou de qualquer outra coisa parecida. Porque Cristo não morreu para que eu tivesse um carro melhor. Cristo não morreu para que a minha empresa seja bem-sucedida. Cristo não morreu para que eu tenha uma vida confortável. Cristo não morreu para que eu tenha uma vida tranquila. Tudo isso é legítimo, é bom e Deus pode abençoar, mas não é o centro da mensagem cristã. Uma especialização, um curso, um treinamento, uma capacitação pode me ajudar a melhorar na minha condição financeira, na minha empresa, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Pode fazer tudo isso.
Cristo veio fazer aquilo que ninguém mais podia fazer. Ele veio assumir a culpa que eu carregava diante de Deus. Ele veio restabelecer o relacionamento que já não mais existia entre nós e Deus. Tudo isso é muito bom. Todos os exemplos que eu dei anteriormente são muito bons, mas são tão pequenos perto daquilo que Cristo de fato realizou na minha vida e na sua vida. A ressurreição de Cristo, ela não é uma ressurreição comum. 1 Coríntios capítulo 15 e 20 diz que Jesus, a ressurreição de Cristo é a primícia. Quando um agricultor no primeiro século, ele colhia os primeiros frutos, as chamadas primícias, ele olhava para as primícias e falava: olha, a colheita vai ser boa, porque as primícias me indicam que a colheita será boa. Quando Paulo diz que Cristo, a ressurreição é as primícias, é porque olhando para a ressurreição de Cristo, nós já conseguimos ver aquilo que há de acontecer na ressurreição final. A ressurreição de Cristo foi uma ressurreição distinta. Ele é a primícia do corpo glorificado. O poder e a morte, a ressurreição de Cristo são o cerne da mensagem cristã. Talvez seja por isso que a nossa mensagem perdeu tanto impacto. Porque muitas vezes, como igreja, nós nos preocupamos com tantas coisas na nossa mensagem e esquecemos de olhar aquilo que é essencial: a morte, a ressurreição e o poder de Cristo. A quarta marca da mensagem cristã, no capítulo 2, verso 38, é o arrependimento e a fé, como resultado esperado dessa mensagem. Quando eu prego, a minha expectativa é que haja arrependimento e fé. A minha expectativa não é que a pessoa sinta vontade de vir à minha igreja. A minha expectativa não é que a pessoa ache que eu sou um cara bacana. Poxa, como ele é legal. A minha expectativa não é ser aceito pela sociedade ou pelas pessoas ou qualquer coisa nesse sentido. A minha expectativa é que haja arrependimento e fé. É isso que a mensagem cristã precisa gerar no coração das pessoas. Ao se deparar com a realidade, com as profecias cumpridas, as pessoas olham para Pedro e falam: olha, o que faremos então? Pedro responde: arrependam-se e confiem no Senhor Jesus. Não existe outro meio, não existe outro caminho. A resposta adequada à mensagem do reino, a mensagem cristã, é a fé em Cristo, que inaugurou o reino e em breve há de manifestá-lo plenamente. E o texto vai continuar dizendo, né? Olha, essa mensagem é para nós, para os nossos filhos, para todos os que estão longe. Tá? Nós somos os que estamos longe, né? Jerusalém está bem distante daqui. Para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O meu papel não é convencer ninguém. O meu papel não é ser aceito por ninguém. O meu papel é pregar. O meu papel é compartilhar. Porque quem salva, quem resgata, quem transforma é o Espírito de Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra de Deus num coração quebrado, num coração longe de Deus. Eu vou pregar esperando uma resposta positiva, porque é Deus quem faz. Eventualmente,
essa resposta pode não vir imediatamente, ou pode não vir com o tempo também. Mas essa não é uma preocupação minha. A minha preocupação é compartilhar. Até que no meio do seu povo Deus reúna todos aqueles em que Ele há de levar para o seu glorioso reino. Esse é o meu papel. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho das características desse povo reunido, transformado por essa mensagem urgente, transformadora e poderosa. O que nós podemos aprender aí de prático de um texto como esse? Primeiro, nós devemos pregar e aguardar a chegada do reino de Deus a qualquer momento. O senso de urgência é essencial na mensagem cristã. Precisamos não apenas aguardar, mas viver de acordo com essa expectativa. Se eu aguardo o reino, se eu espero Cristo Jesus a qualquer momento, eu vou viver de acordo com essa expectativa. A expectativa da volta do Messias é essencial para a mensagem do reino e é o seu maior fundamento. A fé, a esperança do retorno do Messias deu poder à mensagem, à comunidade e transformou a vida de um modo nunca visto antes. Essa mensagem transforma a mim e a você, assim como transformou os crentes no primeiro século. Jesus é o Messias aguardado sem dúvida. O seu poder e milagres fazem parte de sua identidade. Não há outra alternativa para o rei desse reino que não seja Cristo Jesus. Jesus é o cumprimento poderoso de uma série de profecias que somente Ele cumpriu plenamente, contra todas as possibilidades. A morte não foi uma derrota, nem uma surpresa. Ao contrário, fazia parte do plano redentor de Deus. Jesus é o Messias e deve ser o nosso exemplo de conduta, poder e a nossa grande esperança. Se Jesus, o seu retorno poderoso, for a minha esperança, a minha expectativa, a minha vida, a forma como eu me relaciono com as pessoas, tudo isso é diferente. Não há salvação sem arrependimento. Não precisamos ter medo de pregar o Evangelho. Ainda que o arrependimento tenha saído de moda de muitos púlpitos, nós não podemos abrir mão disso. Porque sem arrependimento não há salvação. Nem todos os que ouvirem receberão, mas o arrependimento e fé marca aqueles que são alcançados com a mensagem do reino. Aceitar a mensagem produz mudança em nossos valores e em nossas prioridades. Essa mensagem tem um alcance maior do que somos capazes de prever. Quando essa mensagem transforma um indivíduo aqui no meio de nós, quantas pessoas não são impactadas pela mudança? Irmãos, uma vida transformada fala muito mais do que o melhor orador, do que o melhor pregador do mundo. E isso tem um alcance que nós nem sequer imaginamos. A mensagem do reino é urgente, poderosa e transformadora. Se queremos ter uma igreja de Cristo que de fato produz essa nova esperança, como está no nosso nome,
sempre que nos lembramos da nossa igreja, isso está enraizado na nossa essência. Não foi à toa que esse nome foi dado a essa igreja. Se queremos que essa igreja de fato produza essa nova esperança, essas são as características da nossa mensagem. Seja de púlpito, seja individualmente. Ela é urgente, ela é poderosa e ela é transformadora, porque elas apontam para um Cristo morto e ressurreto, que vem para restabelecer e tornar novas todas as coisas. E essa é a nossa esperança. E finalmente aqui 2 desafios para nós, como não poderia ser diferente, né? A primeira reflexão que a gente precisa fazer é a seguinte: de que modo eu posso ser mais efetivo e ousado na propagação dessa mensagem no meu dia a dia? De que forma eu posso ser melhor nessa ordem dada por Cristo de pregar a toda criatura? Com isso eu não estou falando para a gente ser aquele crente chato. Vamos todos na Praça da Sé, né, pegar a Bíblia e gritar ali na praça. Não. Ou incomodar alguém. Não, eu não preciso disso. Mas com as suas características, com as minhas características. Alguns mais comunicativos, outros menos. Deus há de nos usar com as nossas características para comunicar essa mensagem. Alguns talvez de forma um pouco mais pública, mais habilidosa, outros em discussões mais acadêmicas, outros ainda em relações de amizade, em relações familiares, no dia a dia, em oportunidades que Deus dá, em dificuldades da vida. Agora, precisamos pensar de que modo Deus deseja que eu seja mais efetivo na comunicação dessa mensagem. E essa reflexão, nós como liderança de igreja aqui, da Igreja Batista Nova Esperança, também temos que nos perguntar como nós como igreja também precisamos ou podemos ser mais efetivos e ousados na comunicação dessa mensagem. E por último, de que forma essa mensagem deve transformar a minha vida e o meu coração? Que áreas da minha vida essa mensagem urgente, poderosa, transformadora, que aponta para o Cristo morto e ressurreto, deve transformar o meu dia a dia? Quero convidar todos a baixar suas cabeças. E vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, clamando, Senhor, que essa mensagem poderosa que alcançou tantas pessoas no primeiro século, primeiro, alcance o nosso coração e a nossa mente. Que sejamos transformados dia a dia, segundo a sua palavra. E também, ó Deus, que essa mensagem continue transformando as pessoas com quem nós temos contato. Seja como igreja, seja como cristãos. Que essa mensagem inunde o nosso coração de tal forma que, de forma natural, possamos proclamar essa verdade aos outros. E oramos em nome de Jesus. Amém.